Que prazer ter você aqui em mais um programa Dicas da Benzedeira. Muito, muito bom, uma delícia. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Bom, para começar e para a gente quebrar todos os paradigmas, esse ano eu resolvi usar uma palavrinha e vou usar o ano inteiro. Depois eu mudo. Mas esse ano eu vou usar a palavra esquizofrenia espiritual. Faz sentido para você? O que quer dizer essa esquizofrenia? As pessoas estão completamente esquizofrênicas espiritualmente, né? Porque é uma busca tão insana que parece que o mundo vai acabar e aí traz uma ansiedade nessa busca. E fica aí o povo pulando de galho em galho e buscando informação e faz o curso daqui, faz dali e tal, mas não pratica. Então hoje eu trago exatamente sobre essa espiritualidade, como nós podemos alinhar tudo isso. E aqui já vai o nosso primeiro recadinho, que no dia 11 nós temos o Hospital Espiritual para Tumor Maligno e no dia 12, que cai no domingo, o benzimento para todas as idades e necessidades e o benzimento PET. Então vai acompanhando, acompanha no Instagram Benzer Bencer, para você já tirar todas as dúvidas. E também fica ligado nas jornadas, nos cursos que eu ofereço para vocês e que está fazendo aí uma grande diferença na vida prática. Porque a espiritualidade, ela é espiritualidade quando nós colocamos em prática, senão é só para boi dormir, né? Como a gente diz na gíria da roça. Então, essa espiritualidade ela precisa trazer uma estrutura de consciência. E o que é essa consciência? Então, a primeira coisa é quebrar a quebra de ilusões. Então, nós precisamos entender que não quer dizer necessariamente que nós estamos perdidos. Talvez estejamos todos desalinhados, porque aqui nesse planeta nós temos duas energias. Como em qualquer outra situação, nós temos o claro e o escuro, o preto e o branco, e nós temos também as duas energias. E essa situação de energia, ela não é só externa, mas ela é principalmente uma situação interna. Por isso que eu falo sempre para vocês que esse mundo desvairado acaba levando a gente para uma situação muito esquisita. E o estar desalinhado não necessariamente se resolve com fé. Porque eu vejo muita gente completamente desalinhada, atordoada, maluco beleza mesmo, e com uma fé, né, se diz ter fé grandemente, mas na verdade se resolve com consciência. E essa consciência nós não achamos apenas na igreja, no templo, nós achamos de que forma? Achamos na prática diária. Então, a maioria busca a espiritualidade, mas ao mesmo tempo que não quer abrir mão de tudo que sustenta o desequilíbrio. O que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo nós buscamos estar bem, mas a gente continua vendo programas horrorosos na televisão, nós escutamos rádios péssimas, então é por isso que a gente está aqui, né, para trazer uma abertura de consciência para todos vocês, com vários comunicadores interessantes, e também precisa haver um entendimento daquilo que você precisa deixar de lado. Né? O que nós precisamos deixar de lado? Aquilo que desvia a nossa atenção para o que vale a pena. Então, tem horas que não faz mais sentido estar em certos lugares. Não faz mais sentido estar com grupos de pessoas. Então, não faz sentido para nós, mas certamente também acaba não fazendo sentido para o grupo.
acaba né? Aquele grupo acaba, puxa, aquela pessoa está tão chata, né? Na verdade, pode até ser, porque a chatice não é necessariamente a pessoa que é chata, né? Tem muita gente chata, mas não necessariamente. O que, na verdade, traz a chatice é a desconexão. É você estar num alinhamento e você está fazendo parte de um grupo que não tem nada a ver com aquilo e não vai entender também. Então, presta atenção que para que haja um alinhamento sobre a sua vida, é necessário você deixar de lado uma porção de coisas. Então, nós buscamos, desculpa pessoal, eu estou com problema de garganta aqui, mas estou firmona conversando com vocês. Nós buscamos a paz, mas nós alimentamos conflitos, nós alimentamos desentendimentos, nós alimentamos tudo aquilo que de repente a gente resolve deixar de lado. E aí, quando nós vamos ver, estamos na mesma toada, né? Nós queremos a proteção, mas nós nos colocamos em ambientes que drenam. Então, primeira coisa é você tomar uma atitude. O que exatamente você quer? Você quer a evolução? Não existe uma evolução, espiritualmente falando, se você foge da sua própria verdade, se você foge do autoconhecimento, se você foge do jeitão de ser e só dessa forma, olhando de perto, de forma transparente, você também vai conseguir perceber o que precisa mudar. Então, hoje, nós não vamos falar de espiritualidade leve, né? Nós vamos falar do quê? De uma espiritualidade que transforma. E tudo que transforma, na maioria das vezes, não é tão leve assim. Por quê? Porque nós precisamos encarar a vida com realidade, de uma forma transparente. Então, espiritualidade não é sentimento. Espiritualidade é atitude. Espiritualidade é estrutura consciente. Espiritualidade é aquilo que você faz diariamente. Então, existe uma organização invisível que sustenta a vida, que muitas vezes nós não vemos, mas existe. E nós estamos dentro dessa estrutura o tempo inteiro. Então, presta atenção, em primeiro lugar, já para início, que o nosso pensamento, o seu pensamento organiza o campo. Gente, por isso que eu falo que cada vez que a gente pensa em coisas boas e fala coisas boas, o universo entende, o planeta entende o seu campo. Então, poder estar aqui, ajudar as pessoas, traz o quê? Um mega chazinho de maçã. Porque eu chego aqui na Vibe Mundial, gente, e aí vem um ar-condicionado, vem essa história toda, porque eu sou da roça. Eu sou lá da cidade. Eu não sou da cidade, eu sou exatamente da roça. Eu moro em sítio. E aí eu sou obrigada a vir para cá, nessa maluquice da cidade de São Paulo, que aí eu chego, já vejo tudo muito maluco, né? Mas tem uma vantagem. Primeiro é encontrar os meninos aqui na Vibe. Segundo, conversar com vocês e aí vem o chazinho. Então dá licença que eu vou dar aquele gole, que é o melhor chá do mundo. Ele ainda vem, né, numa xícara de diretoria, só pode ser. Mas é maravilhoso. Então, gente, muito obrigada, meu povo, porque vocês existem e cuidam de mim também. Então, vamos lá. O que a gente tem que levar em consideração? O nosso pensamento, que organiza o quê? Organiza tudo que está em volta, organiza o nosso campo, né? É toda essa energia. Depois, nós temos sentimentos. O sentimento, ele sustenta esse campo. E aí vem uma questão que muitas pessoas não lembram, porque muitos não falam, que na verdade nós não somos o que nós falamos, mas aquilo que nós
fazemos, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos. Então, o nosso comportamento, ele fixa o campo, fixa o ambiente, fixa a nossa vida com momentos que valem super a pena. Então, aqui eu não venho para ficar jogando crença em cima de vocês, né? Mas eu venho exatamente para que você não saia dessa estrutura, que você entre num entendimento sobre quem você é. Então, quantas vezes você diz, eu fiz tudo para dar certo e deu errado? Certo? Bom, primeiro que algumas coisas a gente até encasqueta e acha que é a melhor coisa do mundo, e depois, quando não dá certo, se a gente olhar com frieza, não com aquela emoção, né, absurda que cega a nossa vista, mas você olha e fala, caramba, graças a Deus, agora eu estou vendo que não deu certo, pô, que alívio, né? Mas tem coisas que também não acontecem porque a gente não sustenta o campo, a gente não sustenta a vida de uma forma mais consciente de quem nós somos e que nós estamos de passagem, mas principalmente tudo aquilo que nós podemos fazer, né, de forma consciente. Então, para um pouco para analisar tudo isso. Talvez você fez tudo para dar certo e deu errado, certamente, né? Dentro desse contexto que estava tudo organizado para dar certo, você não observou, você não viu onde estava desalinhado. E esse alinhamento, ele lembra, lá no começo do programa eu falo, sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes, comportamento, certo? Tem uma porção de coisa aqui que é importante você dar uma olhada. Então, você participa de tudo que permanece na sua vida. Por que as coisas acontecem? Porque, de alguma forma, né, e de uma forma bem plena, você fez parte dessa mudança. Então, mesmo aquilo que você diz que não quer, muitas vezes acontece, porque no fundo, você não está tendo atitudes, pensamentos e sentimentos de alguém que passou a régua, como a gente diz, certo? Então, aquilo que de fato você vai repetindo, que é aquela frequência que você repete, presta atenção se você não reclama todos os dias, né? Presta atenção se você não vive em ambientes totalmente descontrolados, alterados, e você continua ali naquele ambiente e você acredita que está tudo bem, né? Você alimenta seu medo, você alimenta a sua raiva, você alimenta a sua culpa. E o que acontece? Isso vira um padrão energético. Então, não adianta você vir com aquele discurso que não é para mim, é para você mesmo, né? Então, eu estou aqui bem como aquela mãe, aquela benzedeira que toca em você e fala, olha, tá na hora de você acordar, porque não adianta passar a mão na cabecinha, né? A gente cuidando de verdade, não maquiando as coisas. Então, todo aquele padrão repetido, ele vira uma realidade, ele está energeticamente no teu campo. E esse campo que sustenta essa realidade. A espiritualidade, ela não é sobre pedir mudança, ela é exatamente sobre interromper padrões. Percebe o que eu falo sobre espiritualidade? Não adianta você... a gente entra numa onda, né? Como se fosse muito fácil. E não é fácil. O pessoal fala, não, imagina, repete 21 vezes essa frase. Oh, meu Deus do céu. Chega, né? Desse papo furado. Porque você pode, de repente, repetir 5 vezes apenas, mas de uma forma tão profunda, tão consciente, que você consegue
interromper padrões. Então, eu vou repetir isso. Espiritualidade não é sobre pedir mudança. Por favor, não adianta você pedir mudança. Porque quando você pede a mudança, você está pedindo para fora. E eu estou falando, às vezes eu dou uma paradinha para tomar o chá gostoso aqui, tá? Você que está aí assistindo. Então, eu não estou falando de pedir mudança, porque é o que a maioria ou pede mudança ali fora, como se não tivesse nada a ver com o contexto, ou a pessoa diz assim, Deus é que sabe. E olha, e Deus, eu juro que eu piamente acredito que Deus já está passou do saco do Papai Noel, né? Ele já está que tá. Então, ele diz, né? Deus fala que nas minhas emoções, nos meus sentimentos, ele diz: puxa vida, parem de pedir, vocês precisam interromper os padrões que vocês repetem há séculos. Então, o campo, ele não responde ao que você fala. Esquece, o campo não responde aquilo que você fala, ele responde perante aquilo que é repetido, aquilo que é padrão, tanto de pensamento como de sentimento, porque para haver um pensamento, você sentiu, né? Veio uma emoção, você pensou. Então, ele responde o quê? Ele responde aquilo que você repete milhões de vezes. Então, adianta você pedir uma mudança externa e você continuar todos os dias levando a tua vida de uma forma desorganizada? Adianta você levar a tua vida de uma forma reativa? Adianta você entrar em conflitos internos o tempo todo? E eu não digo que nós não entramos em conflito interno, mas para que serve esse conflito interno? Para exatamente você fazer uma análise sobre isso, olhar esse momento, esse sentimento, esse conflito mesmo que está rolando, que está acontecendo, e você entender pelo menos a primeira mudança. Então, o campo ele segue exatamente essas informações. Então, eu faço tudo e nada muda, mas exatamente você está levando em consideração o principal? É se reorganizar internamente. É reorganizar esses padrões que a gente vai enlouquecidamente repetindo. Então, é muito importante isso. E conforme nós temos sentimentos e pensamentos desvairados, automaticamente nós deixamos brechas no nosso próprio campo de energia, no nosso campo áurico. E aí eu entro já puxo nesse papo a questão das brechas energéticas. Então, brecha energética não é algo místico, gente, não é algo desvairado, é comportamento desalinhado. Você está desalinhado, você vai automaticamente criar brechas no teu campo, certo? Então, por exemplo, se você se desrespeita, se você deixa com que alguém te desrespeite, né? Mas eu não estou falando no trânsito, o cara pega e te xinga, isso aí tanto faz, né? Porque provavelmente o problema é dele, não o seu. Então, quando alguém xinga a gente, não é um problema nosso. Se você estiver alinhado, você olha aquilo e fala, meu Deus, a pessoa está completamente perdida, né? Enlouquecida, porque não tem nada a ver com você. Agora, se você se desrespeita, ou se você está numa relação íntima e você autoriza esse desrespeito diariamente no teu convívio diário, aí já é um problema seu, né? Então, uma outra questão é você não sustentar sua palavra, você se colocar sempre numa onda, né? Aonde nada deveria acontecer, mas que você participa dessa situação desalinhada. E você também acaba ignorando os sinais internos
Por que que hoje você não está bem? Por que que amanhã você não está bem? Por que que depois você não está bem? Brecha não é espiritual. É puramente matemático, é puramente científico. Então, abrir brecha no teu campo de energia não é, né, necessariamente uma espiritualidade, porque eu poderia permanecer com o meu campo alinhado, obviamente, meu campo de energia, trazendo um alinhamento espiritual comportamental. Quer dizer, todos os dias eu estou alinhando de alguma forma, com uma meditação, com uma oração, com uma benzedura, participando, aqui já fica a dica, toda segunda-feira às 18 horas pela live, Benzer, toda segunda-feira às 18 horas eu entro ao vivo exatamente para falar sobre um assunto específico e fazer toda a benzedura sobre esse assunto e o benzimento para câncer. Para quê? Para trazer uma sustentação para vocês e trazer uma sustentação para aqueles pacientes do nosso hospital espiritual. Por quê? Porque não adianta uma vez por semana você ir à igreja, não adianta você uma vez por semana ir no terreiro, se você todos os outros dias tem um comportamento como se aquele terreiro, aquela igreja, aquele templo não existisse. Que tudo aquilo que você aprende, pumba, vai por água abaixo. Então, tudo isso tem que prestar atenção. O que também traz uma brecha energética? A falta de posicionamento. Então, você entender qual é o seu posicionamento. Você ir à busca de autoconhecimento. Vem fazer o curso. Gente, eu vivo falando. Esse curso devia custar 3, 4, 5 vezes mais. Mas eu preciso, na verdade, contribuir para que a humanidade melhore. E é a minha forma de sobrevivência também, né? Mas no fundo, eu crio esses temas, essas jornadas, exatamente para você sair desse momento, desse curso da Terra do Bugio, e você ficar ali o dia inteiro muito melhor do que você entrou. Por quê? Porque o que eu levo é consciência, autopoder, autoconhecimento, você perceber que você existe e já que está aqui, é necessário fazer o possível e o impossível para viver bem. Então, isso também é um chamado. Você participar, você se inscrever, você entrar na loja, você buscar essas jornadas. Por que a gente oferece o ritual todo santo mês à distância? É ritual disso, é ritual daquilo, depois é daquilo, depois é aquilo também. Por quê? Porque o tempo todo, vocês entrando nessa sintonia, não basta eu fazer o ritual. Não é isso. Ou não é só isso. É isso também. Mas a partir da hora que eu faço o ritual à distância, vocês vão receber uma parte do ritual em vídeo, vocês vão receber as dicas todas que eu passo para o mês. Por quê? Porque eu quero que você seja dependente da Cris Benzedeira, não, para que você comece a entender que você vai fazer na tua casa tudo aquilo que eu indico. Isso é independência. Percebe? Eu entrego independência para que você de fato melhore. E aí, dessa forma, você vai fechando essas brechas, né? Você vai tendo menos interferência externa. Então, a mudança ela acontece quando você para de terceirizar. Então, já não é Deus que sabe, não é a vizinha que sabe. Então, aqui eu já deixo as dicas da benzedeira para que a gente possa aí passar a semana melhor. E não se esqueça, dia 11, Hospital Espiritual para Câncer, dia 12, benzimento para pet humanos, e é só acompanhar as notícias no Benzer Bencer. Até a próxima.